Graça e paz, meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui para gravarmos mais uma exposição, mais uma explanação da Palavra de Deus, né? Eu quero dizer para os irmãos que vêm acompanhando, que vêm assistindo as nossas ministrações, os nossos estudos, né, e tudo mais nessa questão, que se você observou, já faz algum tempo que eu não postei algum vídeo novo, porque eu passei por alguns problemas, problemas normais, né, na verdade, né? Que foi questão de mudança de casa, aí vai para aqui, vai para lá, tal, tudo mais, questão de internet, e aí isso dificultou um pouco para que eu fizesse, continuasse naqueles estudos que a gente vem dando, principalmente na carta aos Filipenses, né, para quem vem acompanhando aí o estudo da carta aos Filipenses. Se você observou, eu parei lá no capítulo 1, mas o capítulo 1 está lá completinho lá, entendeu? E o capítulo 2 eu já estou com ele pronto já faz tempo, mas acontece que eu não estava tendo tempo para fazer as videoaulas, devido a esses problemas que eu falei, né? Questão de internet, questão de casa, muda para uma, muda para cá, tal. Mas graças a Deus elas estamos num canto fixo, entendeu? Então agora vai dar para a gente voltar de novo a fazermos as nossas ministrações e estudos que possam contribuir para o seu crescimento, para a sua edificação. Então, irmãos, então é apenas essa pequena explicação que eu queria dar. Hoje a gente vai apenas dar uma exposição na palavra, né? Vamos trazer aqui apenas uma pequena reflexão. No capítulo 12 da carta aos Hebreus, eu quero falar sobre a corrida da fé, certo? E para quem está acostumado, né, que já me conhece, sabe que às vezes eu não vou falar sobre alguma questão do livro, eu gosto de fazer aquele panorama, né, de explanar tal, quem é o autor do livro, o conteúdo do livro, a estrutura do livro, o assunto, para quem foi, que ano tal. Esse panorama aí, nessa questão aqui hoje eu não vou fazer isso aí, até porque também a carta aos Hebreus ela é bastante extensa, ela vai tratar mais da questão do sacerdócio e tudo mais, e o de Cristo é superior, todas essas questões aí que os irmãos conhecem para quem gosta de ter contato com a palavra de Deus, entendeu? Hoje eu não vou dar continuidade à carta aos Filipenses, ok? Então a gente vai apenas fazer uma pequena explanação para começarmos de novo a pegar aquele pique, né? Que como eu já falei, faz um bom tempo que eu não faço, acho que passa quase um ano que eu não posto uma gravação, entendeu? Então a gente mais que perdeu aquela, vamos assim dizer assim, aquela ousadia, né? Aquela dinâmica, mas isso é normal, a gente vai voltar de novo a manter aquela mesma intensidade, certo? Ok, irmãos? Então, hoje a gente vai falar sobre a corrida da fé. Isso é um assunto de grande importância, porque a partir de que você fez o seu voto de que quer ser discípulo do reino, você, no modo sentido figurado, é claro, estou falando aqui espiritualmente, você está fazendo parte de uma maratona. Então, você está ali em uma corrida, né, a qual você tem que estar disciplinado, se exercitando para que você possa chegar com êxito lá ao final dessa maratona, dessa corrida olímpica, né? E eu acho essa perícope aqui do capítulo 12 da carta aos Hebreus, apenas os 3 primeiros versículos, ela é muito interessante. Aqui tem alguns princípios, algumas lições que eu acho maravilhosa para a gente, que nos traz muita instrução, certo, irmãos? Nós vamos aqui fazer uma pequena leitura do capítulo 12 de Hebreus, do versículo 1 até o versículo 3, que nos diz assim, ó. Então, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Ele fala que nós temos que deixar o embaraço, né, e o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, existem 2 obstáculos nessa nossa maratona, que nós temos que deixar eles, ultrapassar por eles, né, e mantermos a nossa corrida ali com paciência, né, e ela nos foi proposta. Então, há ali um objetivo para que a gente possa atingir. Ele continua no verso 2 dizendo o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, ó, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições. Aqui ele dá uma exortação tremenda no verso 3. Ó. Considerai, né? Pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Ó? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos.
Então ele disse que nós devemos manter ali, né, a nossa consideração, ou seja, realmente ali crer, vamos assim dizer, mantermos nossa confirmação, aceitar essa situação, né, para que a gente não leve a um lado negativo, que é a questão de desfalecer, né, desanimar, né, ou de fraquejar ali, de desistir no finalzinho da corrida. Então, devemos considerar, devemos prestar bastante atenção. Então, se você observar, irmão, essa perícope eu acho ela muito interessante, que ela vai tratar aí, né, da nossa perseverança, da nossa corrida. Eu estou usando aqui uma linguagem de maratona, uma Olimpíada, e manter aquele ritmo ali. Então, algumas características que eu acho interessantes nesse contexto aqui, eu destaquei aqui apenas 4 características que é desse capítulo e dessa questão, que elas são muito instrutivas para a nossa vida. Primeiro aqui, trazer para a nossa questão aqui como base, ele usou esse texto aqui como inspiração, né, para inspirar aqueles novos convertidos que estavam entrando nessa nova estilo de vida, nessa nova caminhada, né? E ali aquela nuvem de testemunhas nos trazia inspiração, né? Então já adiantando algumas coisas já. Outra questão interessante que a gente pode aqui também tirar do pensamento do autor é que ele usou esse texto e essas características como um incentivo, né, àqueles novos cristãos que estavam ali também sendo perseguidos. Ele também, nesse mesmo contexto aqui, sobre a questão da carreira, da corrida com paciência, ele instrui a maneira correta a como é que deve ser a sua caminhada, o seu comportamento em meio a esses embaraços, que ele aqui usou a linguagem de embaraços, a questão do pecado e que estão ali ao nosso redor, ao nosso derredor, ali pertinho de nós, e que serve de laço. Ele instrui. E ao mesmo tempo aqui ele ensina também, ele exige de nós perseverança. Então eu achei interessante aqui essas 4 principais características desse contexto para aqui: a inspiração, o incentivo, a instrução e a exigir de nós que mantemos a nossa perseverança. E a gente pode observar aqui nesse texto que ele usou aqui a figura de linguagem aqui de um atleta, né, em uma corrida olímpica. Se nós fôssemos aqui para pegar melhor esse contexto, né, a divisão para a gente ficar mais por dentro desse capítulo, esse capítulo é composto de 29 versículos. A gente poderia dividir esse capítulo em 2 etapas, por exemplo, né? Eu vou apenas fazer um pequeno panorama desse capítulo, não do livro todo, ok? Então, nesse capítulo aí, a divisão, eu dividi dessa maneira. Você pode dividir ela ao seu modo, à sua maneira, como você achar, né? Outras pessoas dividem até em 4 vezes ou 5 vezes. Vai depender do tipo de contexto que você quer utilizar para a sua argumentação. Como eu vou ficar apenas do versículo 1 ao versículo 3, mas eu quero mostrar todo o conjunto desse capítulo. Por exemplo, do verso 1 ao verso 13 aqui, ele fala sobre a perseverança do cristão em meio às provações. Ó. E ele usa como exemplo aqui a pessoa de Cristo, que foi o que passou por todas as provações, como ele mesmo fala aqui no verso 2 e no verso 3. Né, ó. E ele utiliza Cristo como a maior referência. Né? Apesar de os próprios autores, né, os apóstolos, eles passaram também por várias provações. Paulo, quem diga, né? Então, ele usa necessário para que haja essa perseverança dos versículos 4 em diante, aqui até o verso 13, por exemplo, ele usa a questão da disciplina, que a disciplina é necessária como um exercício para que você possa ali sempre manter o seu pique, vamos assim dizer. Então, essa é a primeira parte do verso 1 ao verso 13. Então, a segunda parte a gente poderia dividir do verso 14 ao verso aqui 29, onde ele faz aqui uma exortação para aqueles irmãos, né, pela busca da paz e da santidade. Né? Onde tem lá um versículo mais conhecido do capítulo aqui 12, do verso... Deixa eu olhar aqui para cima, do verso 14, onde diz aqui, ó, seguir a paz com todos e a santificação. Então ele dá aqui uma exortação. E ele faz aqui uso de alguns preceitos para orientar os irmãos. Ele usa aqui a figura de linguagem, né, os personagens como Jacó, como Esaú, o contraste entre Sião e entre Sinai. Então ele usa essas figuras de linguagem para falar sobre a questão da santidade do comportamento do cristão. Ok? Então isso aí é apenas uma divisão, que eu achei uma divisão prática, simples, do capítulo 12 de Hebreus, que pode nos ajudar a entendermos melhor
o contexto aqui que o autor quer me trazer sobre essa exortação. Então a gente pode começar aqui no verso 1, onde ele usou aqui uma expressão que eu acho ela muito interessante. Ele começa a exortar os irmãos aqui, ó, a observarem nos seus antepassados. E ele colocou aqui como figura de heróis, né, que perseveraram até o martírio, né? Ele usa aqui, ó, no verso 1, ó, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Você pode ver aqui que ele usou essa figura de linguagem, que eu achei aqui espetacular. Ele usa aqui a figura de linguagem de nuvem de testemunhas, ou seja, ele usou os heróis da fé do capítulo anterior, capítulo 11, como uma plateia. Sentido figurado, é lógico, né? Daqueles que venceram em suas corridas, ou seja, em suas dificuldades, no seu momento ali, né? No passado, e ele utiliza ele para nos incentivar nessa corrida. Então, irmãos, existe alguém, né? É claro que eu estou falando aqui no sentido figurado, que está ali torcendo por você. E essas pessoas, elas estão aguardando também que você chegue lá, assim como eles chegaram no seu objetivo final e esperando por você. Eu acho interessante aqui uma colocação no capítulo 11, que é justamente essa nuvem de testemunhas que ele se refere aqui no capítulo 12. Ele usa aqui a partir do verso 36 do capítulo 11. Eu vou ler aqui, ler para os irmãos, a gente vai aqui extrair algumas coisas que eu acho interessantes, que tem a ver com o texto. Ó. Outros experimentaram escárnios e açoites, até cadeias e prisões, né? Isso aí é a cara dos apóstolos, é a cara de Paulo, né? Dos primeiros cristãos que sofreram essas questões aí, ó. O verso 37 diz assim, ó, foram apedrejados, né? Quantos, talvez aqui a gente poderia até usar aqui uma figura de linguagem, ou fazer aqui uma colocação, por exemplo, de Estevão. Estevão, como o primeiro mártir, né, da igreja primitiva, ele sofreu o apedrejamento, talvez seja uma referência a ele e muitos outros que também foram apedrejados. Paulo também foi apedrejado também, ó. Ele usa aqui a figura, ó, cerrados. Os pais da igreja chegaram à conclusão que possivelmente, não aqui, certo? Mas assim, essa questão de cerrados, né? Há uma tradição na igreja que atribui que o profeta Isaías, durante o seu ministério final, durante o reinado do rei Manassés, ele foi martirizado por esse rei, e a história da igreja atribui que o rei Manassés mandou que cerrasse o profeta Isaías ao meio. Talvez, pudesse aqui ser uma colocação ao profeta Isaías, né? Ó, que ele diz no verso 37 ainda, outros foram tentados, né? Mortos ao fio de espada. Isso é a cara de Paulo, né? Onde ele ali foi levado ao seu martírio, talvez pela espada de Nero, né? Talvez não, claro que foi, não Nero, né? Mas sim no reinado de Nero, né? Andaram vestidos, aqui que é muito familiar, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Aqui vestido de peles talvez seja uma referência ao profeta Elias, que Elias tinha esse traje aí bem interessante, né? O João Batista também tinha essa roupagem bem interessante, ó. Eu acho interessante no verso 38, diz assim, ó, dos quais o mundo não era digno, irmãos. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um cristianismo muito camuflado. Não o evangelho verdadeiro da Bíblia, não, né? Mas o evangelho na prática que nós estamos vivendo aqui, até mesmo dentro dos nossos templos, né? Tem muitas coisas que estão entrando e que estão ali sendo mescladas, e que isso pode se tornar esse embaraço que ele fala, né? Aqui assim, ó, dos quais o mundo não era digno, irmãos. Praticamente o mundo está penetrando sorrateiramente, sutil ali em nossos templos, em nossas igrejas, né? Nas ministrações, nos entretenimentos que estão acontecendo hoje nos nossos cultos. Irmãos, a gente precisa abrir os olhos para que a gente não deixe que isso se torne visível e a gente perca a essência do Evangelho, ok? Ele diz assim no verso 38 ainda, ó, errantes pelos desertos e montes, ó, e pelas covas e cavernas da terra. Ou seja, eles não tinham residência fixa, né? Ó, todos estes, verso 39, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Olha que coisa interessante que ele vai falar. Essa afirmação aqui ela é muito, vamos assim dizer assim, interessante, porque ela deixa como se tivesse algo aqui em aberto, né, na vida desses homens. Ó.
Por quê? Porque o verso 40 é o que é que vai explicar o verso 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, então, por isso que eles não alcançaram a promessa ainda, né? Que promessa de alcançar lá o seu, vamos assim dizer, o seu estágio final de ressurreição. Talvez seja essa colocação que ele queira aqui fazer, né? De estar com o Senhor. É claro que está com o Senhor, mas em espírito, mas não a forma ressurreta, né? A plenitude na sua glória. Ó, por que eles não alcançaram a promessa? Porque Deus, provendo Deus alguma coisa melhor. Agora é interessante aqui que essa colocação que ele fez foi interessante. Melhor a nosso respeito. Para que eles, sem nós, não fossem o quê? Aperfeiçoados. Então, ou seja, essa plateia, ela está ali de maneira, né, que estão contemplando, vamos assim dizer, né, e esperando por mim e por você, para que todos nós juntos recebamos aí, né, essa, vamos assim dizer, essa promessa que o Senhor tem feito ao seu povo. Então, eu acho esse exemplo aí dessa nuvem de testemunhas, ele coloca ela aí como, vamos assim dizer, como um modo de nos incentivar. Algo está ali para cooperar, para nos ajudar a chegarmos também com êxito, junto com eles, na glória, recebermos essa promessa tão aguardada que está lá reservada nos céus, para mim e para você naquele grande dia. E isso é algo que, vamos assim dizer, é de maneira tão gloriosa que nós não podemos explicar realmente, dar uma definição clara, com a linguagem terrena, para esse maravilhoso evento que um dia irá acontecer. Então isso é um incentivo que serve para mim e para você. Alguém, alguns ou a multidão que está contando com a minha e com a sua vitória. E aqui também, nesse mesmo verso 1 aqui, ele aqui utiliza outra expressão interessante. Ele fala assim, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas como incentivo, deixemos todo o embaraço. Então aqui é uma exortação concisa, né? Deixemos, é para deixar. Ele pede que a gente deixe o quê? Tudo aquilo que traz embaraço para a nossa vida. Ou seja, ele usa aqui essa expressão de desembaraçando-nos, né? Aqui, deixemos todo o embaraço. Ele pede para que a gente tire isso de nós, a gente deixar de nós, a gente deixar no sentido de nos despir, nos tirar de nós. E por que ele aconselha que nós devemos tirar esse embaraço de nossas vidas? Por quê? Primeiramente porque ele diz aqui, ele pode produzir peso, né? Ele pede que a gente tire porque, como nós estamos em uma corrida, então quanto mais livres nós estivermos, mais velocidade nós vamos adquirir e vamos correr com mais precisão. Então se faz necessário tirarmos algo de nós, nos desligarmos de alguma dessas coisas que impede a nossa agilidade, o nosso pique, a nossa corrida com firmeza. Ele pede para tirar. Agora, por que nós devemos tirar esse embaraço? Porque ele produz um peso. E você com peso, o que é que o peso pode produzir? Eu separei aqui 4 características interessantes desse embaraço. Primeiro, o embaraço ele vai produzir cansaço na sua vida. É verdade? E você cansado, você não vai a lugar nenhum. Então ele pede para que a gente tire. Segundo, o cansaço, o embaraço, que é algo que torna peso na nossa vida, ele pode trazer lentidão na nossa caminhada. Terceiro, o embaraço ele pode produzir o quê? Atraso na nossa chegada. Ou até mesmo essa última característica, ele pode impedir até que a gente chegue até o fim dessa corrida, certo? Porque ele vai produzir ali peso, né? Ou seja, então, há algo, irmãos, né, aqui no sentido figurado, espiritual, que ele pede que a gente tire isso, porque isso ele vai produzir peso na nossa vida e vai nos encaminhar para algo ainda mais agravante, que é a questão do pecado, certo? Agora é interessante que, né, aqui como ele usou aqui essa figura de linguagem, né, de corrida de um atleta, deixa eu contar aqui algo para vocês, que eu achei interessante. Aqui no comentário que eu tenho na carta aos Hebreus, o autor aqui ele faz uma questão aqui muito histórica da questão que existia naquelas corridas daquela época, né? Ou seja, durante o percurso daquelas maratonas que havia nas corridas olímpicas lá, né, eram colocados assim um cantinho aqui, um cantinho ali, pedras, vamos assim dizer assim, pepitas valiosas, né? Isso era colocado para atrair, né,
a atenção do competidor, para que ele parasse, ou seja, ele servia de embaraço para ele. Ou seja, ele perdia o pique, né, com o desejo, com o seu olhar. Ou seja, ele desvirtuava o seu olhar do foco principal e colocava o seu foco ali naquela expedição, e ele ia lá e pegava. Isso aí fazia com que outros competidores vinham correndo junto com ele e passavam à sua frente. Ou seja, então a malandragem, irmão, não existe hoje. Entendeu? Então, nessa questão aqui das corridas olímpicas, né, o que produzia um embaraço para aqueles atletas eram essas pedras preciosas que eles colocavam como artimanha, né, uma sutileza para impedir, né, que os escravos, que era composta, a corrida dos atletas era composta pelos escravos, né, e naquela época a escravidão, o escravo ele tinha duas possibilidades de conseguir sua liberdade. Uma era ele comprando, né, a sua liberdade, e outra era quando eles venciam também essas corridas. Então, um atleta que era vencedor de corrida, ele adquiria o direito de ficar livre ali da sua escravidão. Então, esses embaraços também eram um meio de fazer com que ele não fosse vitorioso ali, ele perdia a sua liberdade. Deixava embaraço, ele produzia peso para ele lá. E por isso que ele usa aqui essa figura aqui de linguagem, para que a gente deixe todo esse embaraço. Então, para os dias de hoje, irmão, o que é que tem sido embaraço na sua vida? Né? Hoje em dia, irmão, a tecnologia ela tem contribuído com várias inovações, e essas inovações são muitas vezes os nossos embaraços em nossa vida, nossa caminhada cristã. Por exemplo, há embaraço, por exemplo, o Facebook, talvez pode ser um embaraço para alguns, né? O WhatsApp pode ser embaraço para alguém, ou o celular, as redes sociais, todo tipo de entretenimento, questão de televisão, ou seja, algo pode ser um embaraço na sua vida. Eu não sei, na minha vida eu tenho aquilo que pode produzir, né, esse atraso na minha corrida cristã, mas na sua também alguma coisa pode servir de embaraço. Então cabe a você ter discernimento, né, para que você comece a observar claramente e manter o seu foco de novo no objetivo. Interessante que ele fala aqui o seguinte, ó, a gente deixar o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Interessante que outra coisa também que está sempre ali na ativa e sempre querendo nos atrair, né? Ele utiliza esses embaraços para que o embaraço em si ele não é pecado, né? Mas o embaraço ali ele pode contribuir para que dali seja gerado um pecado em você, entendeu? Ele usa aqui, ó, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, o conselho que ele dá é que a gente comece a usar a nossa visão, né, de maneira mais concisa, mais objetiva, né, para que a gente possa observar todo tipo de entretenimento, ou seja lá o que for, que está produzindo embaraço e que ali faz com que o pecado gere. Então, cabe a mim e a você termos o discernimento para entender disso aí. E isso aí está no nosso controle. Eu vou ler aqui um texto que eu acho muito interessante, que se encontra aqui em Gênesis capítulo 4, que é sobre a questão de Caim, que é muito conhecido esse texto, onde fala que Deus adverte ele sobre a questão do seu caráter, né, o seu semblante, né, a sua questão espiritual que ele se encontrava naquele momento. Então, em Gênesis capítulo 6, ele diz o seguinte, capítulo 4, versos 6 e 7, ó. O Senhor disse a Caim, por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ou seja, se você andar corretamente, você vai ser aceito. Entendeu? Ó, e se não fizeres bem, ó, o pecado jaz à porta. Né? Ou seja, que é aquela, vamos assim dizer, essa figura de linguagem, é aquela guerra interna que existe dentro de nós. É aquilo que Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, querer fazer o bem, mas não consigo porque o mal está comigo, e quando eu quero fazer o bem não faço, mas o mal que não quero fazer eu faço. Então há aquela disputa. Mas ele diz que o domínio sobre o controle dessas questões aí está em nosso poder. Olha o que ele fala. O pecado está à porta, ou seja, então o pecado está ali pertinho. A porta no sentido de quê? De que ele está bem pertinho e ele quer dominar o seu desejo, né? Ó, e sobre ti será o seu desejo. Então aquela luta interna, que é isso que o embaraço ele vai produzir na minha e na sua mente. Aquela disputa interna
pelas suas escolhas, para que leve você sempre a fazer aquilo que é errado, para que aquilo se torne e gere um pecado em nossa vida. Então assim, mas sobre ele deves dominar. Então é a maneira, o seu comportamento, como você lida com essas questões. O que eu acho interessante para você entender bem sobre a questão da origem do pecado, né? Não vou falar do pecado original, mas como o pecado ele é gerado, né? Se você der uma olhadinha bem depois, né, se você tiver mais tempo, você marque aí em Tiago, capítulo 1, verso 12 a 15, aí é onde Tiago ali vai mostrar como é que o pecado ele é gerado, né? É através da nossa cobiça, ou seja, o nosso desejo atrás daquelas coisas que vão produzir embaraço, e a gente, quando se vê envolvidos por ela, né, nos leva a cometermos o ato, a consumarmos, e ali ele vai gerar o pecado. Então por isso que ele adverte que nós devemos deixar tudo isso aí de lado, para que a gente não perca o ritmo, não perca o alvo e fique embaraçado pelo meio do caminho. Então é essa instrução que ele nos dá com essa figura de linguagem. Irmão, eu queria apenas fazer uma recapitulação até aqui, pelo menos. Nós já aprendemos sobre o verso 1, que após ele mostrar ali a inspiração com aquela nuvem de testemunhos, né, e isso ele usa como uma forma de nos trazer um incentivo. E depois ele nos exorta, né, a tirarmos aquilo que impede a nossa caminhada. Certo? Então ele quer nos inspirar, nos incentivar e nos inspirar. E agora ele vai aqui mostrar outra palavra que eu acho muito interessante, ainda no verso 1 ainda. Ó. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, então deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Eu acho aqui muito interessante aqui que ele fala aqui a palavra correr com paciência. Ou seja, aqui talvez aqui seja uma forma onde ele utiliza aqui de mantermos uma corrida perseverante e constante. Ou seja, mantermos ali aquele pique sem rápido demais e sem retroceder. Ou seja, correr com paciência significa correr num ritmo, manter aquela corrida firme. O que eu acho aqui interessante é o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 24 e 25, falando sobre manter a corrida no mesmo ritmo, ser perseverante, ou seja, você ser constante em sua caminhada. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 9, 24 e 25, está escrito assim: não sabem vocês que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Por que é que só um leva o prêmio? Né? E por que ele consegue levar o prêmio? Então ele fala o seguinte, correi de tal maneira que o alcanceis. Então, para que você possa alcançar e levar esse prêmio, você tem que correr de uma maneira tal, ou seja, você tem que correr de uma maneira frequente, você tem que manter o seu estilo de vida espiritual, seu discípulo como cristão no reino de Deus, ser constante, ser perseverante, manter sempre ali aquele mesmo pique, vamos assim dizer, essa linguagem, certo? Ele diz ali no verso 25, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ele diz aqui agora a figura de linguagem de um lutador, né? Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. O que eu quero destacar, o verso 25, é a parte A. Assim, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ou seja, de tudo aquilo que vai produzir embaraço, aquilo que não vai trazer benefícios, ele se abstém. Para o quê? Para que ele possa manter ali o alvo, manter o foco, correr constantemente, correr com sabedoria. Outro texto interessante sobre esse mesmo assunto aqui de corrida está em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 4 e 5, nos diz assim, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Ou seja, ele está falando aqui daquela pessoa que está no serviço militar, né? Então, quando ele está no serviço militar, ele não se embaraça com as coisas civis, a vida civil que ele tinha antigamente, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, ou seja, o objetivo dele, daquele que é militar, é estar, né, com seu foco, com a sua corrida, a sua mente voltadas ali para a guerra, para a área militar, para agradar o seu senhor que o alistou ali e conta com ele
como um soldado perseverante, um soldado equipado e preparado para ir à guerra. O verso 5 ainda da segunda carta a Timóteo, no verso 12, diz assim, ó, se alguém também milita, não é coroado, ó, se não militar legitimamente. Eu acho interessante esse verso da carta a Timóteo, segundo capítulo, né? Ele usa ali a figura de linguagem de um soldado. Ainda para a gente encerrar esse tópico sobre a questão de você correr, de você manter o foco, de você se abster, tirar os embaraços, olhar firmemente, correr com perseverança, ainda em Filipenses, capítulo 2, o verso 16, diz assim, ó, retendo a palavra da vida. Qual é o objetivo de reter a palavra da vida? Para que no dia de Cristo, talvez uma referência à sua volta, né, ó, possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Olha que exemplo aí máximo e que exortação Paulo dá. Então, ou seja, se você não manter o seu pique, não manter a sua caminhada, o seu foco, se abstendo disso, se abstendo daquilo e mantendo um foco perseverante, você corre o risco de ter feito uma corrida em vão e estar trabalhando em vão. Essa é a instrução que ele nos dá. A gente está olhando agora para o verso 2 da carta aos Hebreus, ele diz o seguinte, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Ou seja, aqui o verso 2 aqui, Paulo nos dá o objetivo e o prêmio, né, de nossa corrida. Quem é? Que é onde devemos estar olhando. Depois que ele instrui, né, ele usa essa linguagem aqui para nos mostrar a direção, o nosso alvo. A pergunta é, muitas vezes eu e você temos errado o alvo porque temos olhado para os nossos próximos, assim dizendo, né? Ele pede aqui, ó, olhando para Jesus. Ele pede aqui que a gente tenha um foco e dá aqui a nossa direção. Ele nos instrui de como é que essa nossa corrida ela vai ter êxito, né, se mantermos ali o alvo correto. Ele fala, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, ó, pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz. Ou seja, então, essas questões que a gente sempre acontecem em nossas vidas como afrontas, né, tudo aquilo que vem tentar nos desfocar, tirar a nossa concentração, e isso muitas vezes leva a isso, porque nós não estamos com os nossos olhos fitos como estevamos no céu. E ele dá aqui essa instrução assim, ó, então para que a sua corrida seja eficaz, seja para que seus olhos não fiquem presos nos laços, nos embaraços, você deve manter o alvo em Cristo. E a gente sabe, irmão, que hoje essa questão aqui ele pede, a gente sabe que é muito difícil, mas não é impossível. A gente muitas vezes tem olhado, né, para o nosso líder, tem olhado para a liderança geral da igreja administrativa, tem olhado para um irmão que às vezes nos decepciona. Irmão, nós vamos ser decepcionados, até a volta de Cristo, nós vamos ser decepcionados muitas vezes pelos nossos próximos. E muitas vezes eu e você também vamos decepcionar muitas pessoas, né? Mas isso não é motivo para que a gente venha desistir, porque ele dá aqui uma exortação. Ele usa a figura de Cristo como exemplo máximo. Ou seja, Cristo tinha muitas coisas que ele poderia ter olhado, muitas questões que levou ele a se entristecer. Ele até chorou por Jerusalém, chorou pelos seus. Mas isso aí não era motivo para que ele viesse desanimar e voltar e retroceder. Por quê? Porque ele tinha certeza que algo aqui, ó, vamos lá aqui, ó, ele suportou disso pelo gozo que estava proposto. Ou seja, então algo proposto maior para ele tinha em mente. Isso aí foi que ajudou e fez com que Cristo ficasse focalizado ali no seu objetivo e ser obediente até suportar a questão da cruz. Ó, ele desprezou. Tem, os irmãos, que realmente nós temos que desprezar certas afrontas, ou seja, entregar na mão do Senhor. Muitas vezes temos que relevar certas coisas, porque senão a gente vai viver, entrar na questão física, a gente vai se despir do novo homem, vestir o velho homem de novo, e vamos querer decidir isso na mão. Não, isso aí não vai levar e vai ser pior. Então, o que é que a gente pode fazer, irmãos? Olhar firmemente para Cristo. E a pergunta, para quem é que você está olhando? Se você está com a sua visão um pouco desfocada, né, às vezes a minha fica um pouco, eu vou aqui ler esse texto que ele é muito interessante, que vai nos instruir e nos incentivar a olharmos de forma correta e para o alvo correto. Por exemplo, ó, Filipenses, capítulo 3, verso 12 e 14, nos diz assim, ó, não que já
a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Ou seja, Paulo aqui ele estava mostrando qual era o seu objetivo. Prossigo para alcançar aquilo. Ele está se referindo aqui à questão a Cristo, lógico, né? Verso 3, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Paulo tinha muitas coisas para fazer. Eu tenho certeza que nós sempre temos muitas coisas para fazer. Ó. É o quê? Mas a principal é esquecer das coisas que para trás ficaram. Então, aquilo que sempre vinha tirando o teu incômodo, que vinha tentando desvirtuar, esquece isso aí. Isso aí foi coisas que já passaram. Avança para as que estão diante de mim. Olha o verso 14. Ó. Então, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, é isso que Paulo fala assim, ó, mantenha o foco. Isso não me interessa, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo. Eu quero dizer para você mesmo, eu quero ser bem claro, coisas ainda irão acontecer e elas acontecem com um objetivo. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8, que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Eu quero terminar com o verso 3 aqui, depois dessa pequena argumentação que nós tentamos fazer aqui para ajudar, para contribuir em alguma área na sua vida, né, que possa ser edificante. Ele pega aqui no verso 3, ó, considerai. Ele exorta a considerarmos atentamente para que o quê? Para que isso não produza na gente o quê, irmão? Cansaço e desânimo. Que é uma das coisas que tem produzido na vida cristã, né? Muitas vezes quando temos o nosso foco totalmente desvirtuado, né? A gente começa a observar aquilo que não era para observar. Isso aí vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente desanime. E muitas vezes, irmão, é isso que o inimigo ele tem feito na minha, na sua vida. É isso que ele quer fazer. Muitas vezes ele não quer tirar você do corpo de Cristo. Ele quer que você fique lá, mas de uma forma totalmente desanimada, desacreditada. Então ele pede para que você olhe, ou seja, então reconheça o sacrifício, use Cristo como seu exemplo e considere. Ele é assim, ó, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Então, de quem é que Cristo aqui, de quem é que o autor está falando? Com certeza ele está falando aqui de Cristo, ó. Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, considere, ou seja, reconheça que o sacrifício de Cristo era o que ele queria aqui dizer para os autores daquela época, né? Que ele ali foi superior. Então, ó, considerem isso, que aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Ou seja, então considerem, ou seja, fique atento. Irmãos, eu queria concluir e fazer uma aplicação. Eu tirei aqui, de entre tantas que a gente poderia tirar, apenas uma explanação pequena, rápida, curta, para que não seja muito monótona. 3 aplicações aqui práticas para a gente, pelo menos pelo meu ponto de vista. A primeira aplicação é o seguinte, irmão, que nós devemos ter discernimento de tudo aquilo que está ao nosso redor. Para quê? Para não sermos envolvidos e laçados. Talvez pela nossa falta de discernimento, pela nossa falta de uma visão correta, uma postura correta ética cristã, muitas vezes nós nos embaraçamos porque nos falta discernimento. Então a aplicação aqui que eu quero trazer desse autor aqui, nesse contexto, é que nós devemos ter discernimento, irmão, de tudo aquilo que está ao nosso redor. Nós devemos enxergar com os olhos. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, então usa ela, irmão. Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação, devemos ter em mente que existe um trajeto a ser percorrido. E isso deve ser feito com perseverança. Irmãos, você ainda não chegou à sua jornada final. Certo? Então existe ali um trajeto que ele deve ser mantido, deve ser percorrido, né? E isso deve ser feito com perseverança. Você deve ser feito com confiança, com perseverança, com firmeza, né? Com ousadia, mas também com discernimento. Ó. E que isso só é possível quando mantemos o foco firme no alvo. Então, para que a sua meta, o seu caminho seja atingido, você deve manter ali a sua trajetória com firmeza, com perseverança, com confiança, mas sabendo o objetivo que você tem que alcançar, que é o Cristo, é o alvo final é Cristo. Terceira aplicação,
devemos olhar com bastante atenção e considerar a obra de Cristo como nosso exemplo máximo. Ele fala aqui, obra, ou seja, toda a sua vida, todo o seu ministério, que ele suportou, como diz lá o texto, né? Ele suportou contradições dos pecadores contra si mesmo. Então, o que ele pede é que a gente devemos aqui ter bastante consideração, certo? Para não desanimarmos, porque existe um galardão à nossa espera, irmãos. Bom, então essa, irmão, a conclusão que eu queria tirar apenas desse pequeno texto. Eu espero que eu possa ter contribuído com alguma coisa ali que você não tinha visto nesse texto, certo? É claro que o texto ele é muito rico. Eu não tenho a capacidade aqui de esgotá-lo ao todo, né? Foi apenas uma pequena conjectura que eu tentei tirar para contribuir com o nosso crescimento, e eu espero que você possa ter uma visão mais ampla, se você não conhecia bem esse texto, né? Eu sei que eu não falei tudo, talvez até tenha falado coisa que você também não tenha concordado, e eu espero isso mesmo, que você possa fazer aí o seu comentário. Se você quiser, pode detonar, né? Mas me dê algo aí que eu possa também extrair, né, para mim, para que eu possa melhorar mais nas minhas explanações, até na minha postura, não tudo, porque faz tempo que eu parei de gravar, né? Eu perdi um pouco a intimidade com a câmera, né? Até com o estilo, mas isso é apenas para a gente começar a refletir de novo, irmãos. E como eu disse antes, né? Eu vou voltar de novo a gravar lá o estudo da Carta aos Filipenses, que eu parei no capítulo 1. O conteúdo já está preparado. Agora a questão é apenas a questão de oportunidade de tempo, que a gente possa aqui colocar, fazer a filmagem, e assim eu possa contribuir, irmãos, também. Então, se você gostou dessa pequena explanação, eu sei que talvez, né, você já encontrou alguém que tenha feito alguma explanação bem muito mais ampla, né, mais capaz, né, do que essa minha. Como eu falei, eu estou apenas começando, estou estudando, estou buscando aprender, para que eu possa contribuir com algo meu, né, na edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Certo, irmãos? Então, que você possa estar meditando um pouco nesse texto que eu postei para vocês, que vocês também possam estar orando, né, por nós, né? Nós precisamos das orações de vocês, nós não somos aqui os bambambãs, né? Nós precisamos, somos carentes das orações dos irmãos. Peço também que você, se você quiser e desejar, você pode conferir aí as outras aulas que estão em nosso canal, né? Tem algumas questões aí sobre curso teológico, tem algumas aulas de bibliologia, tem algumas aulas também dos livros históricos, então você pode aí vasculhar no meu canal, certo? Você dá aí aquele joinha, dá aquele like. Se quiser se inscrever, pode escrever. Se quiser sugerir alguma exposição de algum texto na palavra, eu vou aceitar de muito bom grado, né? E também quero dizer o seguinte, que talvez você possa até fazer algum pedido a qual eu não possa atingir, né, o seu objetivo. Aí eu espero que você possa também ajudar, coloca no comentário, não, seria bom se você tivesse feito isso, se você tivesse falado assim, esse texto ele pode ser colocado dessa maneira. Então, meu irmão, eu aceito sugestões, estou totalmente aberto, entendeu? E você, aqueles que assistiram e que não gostaram, que disse que não concordam que eu falei isso, que eu falei aquilo, irmãos, fica na paz, certo? A Bíblia diz que Deus nos chama à paz, entendeu? Eu sei, é claro que eu nunca vou conseguir agradar a todos, assim mesmo também você também, né, que talvez possa fazer até uma argumentação melhor do que a minha, mas eu tenho certeza que se você colocar, e vai ser melhor do que a minha, né, não vai agradar a todos, não vai agradar a todos, certo? Porque o ser humano, nós somos muito ingratos, nós queremos sempre nos colocar numa posição superior aos outros, isso é o embaraço, isso aí ele não contribui, né? Então usemos aqui como exemplo a figura máxima de Cristo, como um atleta que suportou todas as afrontas e chegou lá. Então, irmãos, esse texto ele possa trazer inspiração, ele possa trazer incentivo para você, ele possa lhe instruir e despertar ali, exigir de você perseverança para que você possa chegar até o final da sua corrida. Certo, irmão? Quero desejar a você que o Senhor possa ser na sua vida, que o Senhor possa abençoar tremendamente o seu lar, a sua família, o seu ministério, né? Ele possa te proteger no seu trabalho, né? Na sua caminhada, e possa te conceder aí iluminação do Espírito Santo através da sua palavra. Um abraço para todos vocês e fiquem na paz de Jesus. Amém, irmãos? Valeu!